vai falar sobre isso com o Vanderlei Massaneiro, ele é vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Melissa, queria começar falando contigo sobre essas mudanças. A gente acompanhou aqui ontem, né, o anúncio dessas novas regras, só que não foram só os cálculos, né, para aposentadoria que mudaram. Outras questões também entraram aí nesse pacote de mudanças. Queria que você explicasse pra gente. Tem pensão por morte, auxílio-doença, né? Vamos lá. Exatamente. Então vamos lá. Com esse pacote que veio ontem, nós tivemos também a alteração definitiva no auxílio-doença. Vamos começar por ele, que é o que afeta a maior parte da população brasileira. O auxílio-doença se manteve com concessão a partir do 16º dia de afastamento da pessoa. Os nossos telespectadores devem ter se lembrado que quando veio a primeira medida provisória, falaram que você só teria direito ao auxílio-doença a partir do 31º, voltou a regrinha que é a partir do 16º. Só que com um agravante, o seu auxílio-doença agora passou a ser limitado ao resultado da sua média de contribuições dos últimos 12 meses. Então pense aquela pessoa que contribuiu a vida inteira pelo teto, só que nos últimos 12 meses contribuiu sobre o salário mínimo, valor do auxílio-doença, salário mínimo, uma alteração importantíssima. A segunda alteração importantíssima foi na pensão por morte. A pensão por morte que até a publicação da medida provisória lá atrás, em dezembro, não tinha carência, devia uma carência de 24 contribuições antes da morte, agora de 18 contribuições. Ou seja, quem efetivamente faleceu a partir da data de ontem, se os seus dependentes desejarem a pensão, a pessoa antes de morrer tinha que ter tido 18 contribuições para a Previdência. Se não tiver as 18, não tem pensão por morte. Salvo se a morte se deu por acidente de qualquer natureza, ou por uma doença do trabalho, ou por uma doença profissional. E na morte ainda, olha só, lembra da discussão que nós já tivemos várias vezes aqui sobre as viúvas jovens? Acabou a pensão vitalícia, salvo para as esposas, companheiros, homo heterossexuais, tanto faz, a partir dos 44 anos, pensão vitalícia dessa pessoa. Se essa pessoa não tiver 44 anos de idade quando falecer o seu companheiro, ela vai entrar numa tabela de progressão da pensão. Então pense numa viúva com seus 20 aninhos de idade. Até a publicação da medida provisória, ela teria pensão vitalícia. A partir da vigência da medida provisória, ela só vai ter pensão por 3 anos. E também passou a ser exigido que o companheirismo, que o casamento seja de no mínimo 2 anos para receber pensão. Se não tiver os 2 anos de casamento e se não tiver as 18 contribuições antes da morte daquela pessoa, só vai receber pensão por 4 meses. Auxílio reclusão também. Só passou a ter direito ao auxílio reclusão aquele familiar do recluso que já tinha 18 contribuições antes da reclusão dele. E o seguro-desemprego, para finalizar, só vai ter direito ao seguro-desemprego aquelas pessoas que comprovarem nos últimos 12 meses efetivamente de trabalho, deve passar a ter direito à primeira aquisição do seguro-desemprego, na segunda aquisição tem que comprovar 9 meses de trabalho e na terceira aquisição tem que comprovar 6 meses de trabalho. Profundas alterações. Pois é, né? Tem um sistema aí de progressão também, né? Nessa questão do trabalho. Eu queria perguntar para o Vanderlei. Ontem a gente, ouvindo as explicações dos ministros, né, da Fazenda, do Orçamento, Planejamento, né, falou-se muito que é uma tentativa, essas mudanças também são uma tentativa, né, de dar um fôlego aí para a Previdência. E até, pelo menos até 2022, que é quando essas regras estariam valendo, né, com esse sistema de progressão. Você acha que esse fôlego é suficiente, Vano? É suficiente, sim, porque, na verdade, as medidas concedem esse fôlego. Mas nós precisamos saber que a Previdência, ser olhada de acordo com os seus conceitos, seus preceitos constitucionais, ela é superavitária. E posso esclarecer isso. Nós, no Anfip, chegamos a essa conclusão analisando constitucionalmente a Seguridade Social. A nossa Carta de 88, ela inovou nesse conceito. Lá no capítulo da Ordem Social, que se inicia no artigo 193, foi criada a Seguridade Social. E logo em seguida, no artigo 195, essa própria Constituição estabeleceu as fontes de financiamento, as fontes de custeio, os tributos que iriam financiar as ações, programas, projetos nas áreas da saúde, na área da assistência social e na área da previdência social, que constituem esse tripé da Seguridade Social.
Então, logo em seguida, foram criadas contribuições, tributos em geral, para fazer esse financiamento. Então, temos a contribuição sobre a folha, a COFINS sobre o faturamento, a CSL sobre o lucro, o concurso de prognósticos e também a contribuição do importador. Até pouco tempo, tínhamos a contribuição sobre a movimentação financeira, que era a CPMF. Então, nós temos uma cesta muito boa de tributos para financiar essas ações da Seguridade, entre elas a Previdência. Vanderlei? E o que... Oi? Pois é, justamente essas ações eu queria que o senhor deixasse claro para os nossos assinantes, né? São vários os tributos aí, essa cesta de tributos que vão para um cofre da Previdência, INSS. Só que isso é distribuído de várias maneiras, né? Queria que o senhor deixasse claro para a gente entender se tem ou não déficit, né? Os ministros já falaram que não, e o senhor também, mas para a gente entender como é que funciona o caixa da Previdência. Posso fazer isso. Então, só voltando à parte do financiamento, em 2014, com essa cesta de tributos, nós arrecadamos cerca de 680 bilhões de reais. E onde foram aplicados esses recursos? É bom sempre lembrar que esses tributos, sob a forma de contribuições, isso é um dinheiro carimbado, que ele tem que ter uma finalidade específica, que são essas ações de saúde, assistência e previdência. Pois bem, em 2014, esses tributos arrecadaram, eles pagaram 394 bilhões de reais de benefícios previdenciários e rurais. 394 bilhões. Aposentadorias, pensões, salário maternidade, salário família e todos os demais benefícios da Previdência. Eles também pagaram 38 bilhões de reais de benefícios assistenciais, seja da LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, ou a renda mensal vitalícia. Foram 38 bilhões. Foram mais 26 bilhões de reais aplicados no pagamento do Bolsa Família em 2014. Tivemos mais 52 bilhões de reais que foram utilizados para pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. Nunca esqueçamos que o seguro-desemprego é um benefício da Seguridade Social. Além disso, com esses recursos arrecadados para a Seguridade, foram pagos todos os servidores ativos dos Ministérios da Saúde, Ministério da Saúde, da Previdência e da Assistência Social. Então, toda a folha de ativo foi paga com esses recursos. Todas as ações de saúde que também foram gastos em 2014, 95 bilhões de reais, com recursos da Seguridade. Todos os pagamentos de médicos, enfermeiros, procedimentos, medicamentos foram pagos com recursos da Seguridade Social. As ações de saneamento básico, que estão lá no Ministério das Cidades, também foram custeados por recursos da Seguridade. Os hospitais universitários que estão lá no Ministério da Educação foram custeados com recursos da Seguridade. Então, de toda aquela soma de 680 bilhões de recursos, nós gastamos 630 bilhões com essas aplicações na área da assistência, na área da previdência e na área de saúde. Ou seja, ainda sobraram, apesar de toda essa aplicação, ainda sobraram 50 bilhões de reais. Vanderlei. Oi, tudo bom? Melissa Fomos falando, tudo bom? Oi, como é que você está? Tudo certinho, e você? Vanderlei, Tranquilo. queria que você explicasse aqui pra gente como que fica a questão da DRU, o que é a DRU, qual que é o impacto disso para fins previdenciários, até para dizer se existe um superávit ou um déficit previdenciário. Ok, Melissa. Aí que vem as desvinculações, né? Desde o início dos anos 90, com a criação do Fundo Social de Emergência, depois o Fundo de Estabilidade Fiscal e hoje a DRU, cujo vencimento ocorre no final do ano. Então, a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, permite que sejam retirados desse orçamento da Seguridade, desses tributos que são cobrados, especialmente dos mais pobres. Então, a DRU permite que o Estado, que o orçamento fiscal vá lá e retire desse orçamento da Seguridade Social 20% de vários tributos, de várias contribuições que constituem esse orçamento. Para vocês terem uma ideia, em 2013 foram retirados 53 bilhões de reais. E em 2014, um valor bastante parecido, bem próximo a esse de 53 bilhões de reais. Então, na verdade, a Seguridade Social, a assistência, a Previdência, ela tira nos noticiários como o patinho feio, o problema das contas públicas nacionais. Na verdade, ela tem se constituído na salvação, ou parte da salvação das contas públicas nacionais, ao promover, ano após ano, um expressivo superávit. Tá certo, explicado então. Vanderlei Massaneiro, vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal. Muito obrigado pelas explicações, por participar aqui com a gente. Um bom dia para o senhor. Bom dia, abraço a todos.